Que bom que você está aqui, que bom te receber novamente para poder crescer junto. A gente está aqui no Digo Mesmo e hoje é dia do nosso quadro Fé e Algo a Mais. Se você não assistiu Fé e Saúde Mental, dá tempo de você fazer isso porque foi enriquecedor, foi um tema muito legal, muito interessante, muito importante e hoje a gente vai conversar sobre fé e luto. Estou aqui com a Josi, minha amiga. Josi, obrigado por ter aceito esse desafio. É desafiador estar aqui, né? Sim. Mas obrigado por ter aceito. E eu tenho certeza que sua história vai cooperar muito, vai contribuir muito com a vida das pessoas. Tenho certeza que a turma vai crescer demais, demais. Então, a gente já dá uma dica pro pessoal, um toque. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Não perca tempo. Ajuda a gente no crescimento do canal. Compartilha com todo mundo também, porque hoje a gente vai falar sobre esse tema extremamente necessário. E, para não perder tempo, Josi, eu queria que você começasse falando quem é você. Eu acho que isso é muito importante, sabe? É uma pergunta que geralmente as pessoas acabam agarrando um pouquinho, né? Quem sou eu? A gente tende a falar aquilo que a gente faz, mas depois você fala aquilo que você faz. Aí explica pro pessoal quem é a Josi. Bom, a Josi é uma mulher com muita fé, uma mulher muito caseira, mãe, esposa. Tenho comigo, né, a questão de sempre confiar, né, em Deus acima de todas as circunstâncias. E uma mulher que busca, né, a cada dia ser melhor. Hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E reconhecendo sempre as falhas, os erros, né? Mas sempre tentando ao máximo ser melhor a cada dia para todos que estiverem ao meu redor. Ah, que legal, Josi. Muito bom, muito bom. Aí fala um pouquinho também o que você faz, como você trabalha hoje. E daqui a pouquinho o pessoal vai entender por que eu te trouxe aqui para a gente poder conversar sobre fé e luto. Mas deixa aí um pouquinho o pessoal entender o que você faz, o seu trabalho, né? As suas função tão nobre que você exerce aí. Fala aí, pessoal. Bom, eu sou formada em pedagogia, né? Sou professora. Atualmente eu trabalho como coordenadora pedagógica de educação infantil num colégio particular de Juiz de Fora. Trabalho em casa também. Sou mãe, né? Tenho aí todas as funções de um lar e também do meu trabalho, né? Eu coordeno uma equipe pedagógica de professoras, auxiliares, ajudo aí na educação de várias crianças dessa escola. Tento contribuir ao máximo, com muita excelência, aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. E é isso. Ah, show de bola, show de bola. É uma profissão muito... eu falo que é a raiz de todas as outras profissões, né? Sim. Muita gente ignora a figura do professor. Infelizmente, no nosso país, não reconhece muito essa figura tão essencial na formação, tanto do caráter quanto profissional também. Sim. E eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que se dedica, como você tem se dedicado. A gente tem aí mais de 10 anos de convivência, né? Sim. E como que é gostoso a gente poder ver esse desenvolvimento, ver essa fé sendo gerada. E esse quadro é para falar sobre isso, né, Josi? Sobre fé e algo a mais. Então, como eu falei com o pessoal, hoje a gente vai falar sobre fé e luto. E a gente vai trazer uma abordagem para o pessoal poder entender melhor, Josi. Eu perdi o meu pai no ano de 2021 e eu vou falar um pouquinho como que foi essa questão, como que eu fiz para superar, né? Claro que a gente lembra todo dia e a Josi também vai contar um pouquinho da história dela. Mas eu queria que você começasse falando aí pro pessoal, explica um pouquinho por que você está aqui, né? O que fez o Rodrigo te convidar para esse episódio aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal poder entender. Tá. Bom, eu sou casada, já vou fazer 12 anos. E logo após a pandemia, a gente sentiu no coração, né? Eu e meu esposo, de engravidarmos, de termos um bebê. E ali começamos, né? Todo o processo para a gente engravidar. E aí, quando foi em 2021, em março,
março, abril, eu engravidei. Descobri a gestação. Foi até no Dia das Mães que eu descobri. E durante a gestação, foi uma gestação muito tranquila, né? Sadia. Porém, com 37 semanas, mais ou menos, eu fui fazer uma ultrassom em 3D, que falam que vê melhor, né, o bebê. Sim. A médica desconfiou do narizinho do meu filho, que era um narizinho muito pequenininho para o tamanho, né, já do bebê e tudo. E aí levantaram, né, a suspeita da síndrome de Down. Uhum. E com isso, eles não podiam dar 100% de certeza, porque em outros exames, da nuquinha, por exemplo, era um tamanho padrão, normal, né, que tem algumas características da síndrome de Down, mas ele não tinha. E aí eles me indicaram fazer o eco fetal, para olhar o coraçãozinho. E se tivesse alguma alteração, poderia também ser algo a mais para ser o positivo da síndrome de Down. Uhum. E aí eu fiz o eco e deu uma alteração no coração, né, do meu filho na época. E era assim, 90% de certeza da síndrome de Down. Com isso, a gente precisou fazer vários exames de 15 dias do coraçãozinho. E levantaram uma suspeita, né, uma hipótese dele nascer em Belo Horizonte. Porque talvez quando nascesse precisasse fazer uma cirurgia do coração. Uhum. E ali nós fomos para Belo Horizonte, fizemos alguns exames e descartaram essa hipótese. Não precisava nascer lá, em Juiz de Fora já era o necessário. E assim, no dia 6 de dezembro, a minha bolsa estourou, né? E a gestação eu levei até 39 semanas. Então foi uma gestação assim que, né, foi tranquila, sabe? A bolsa estourou. Porque pela criança ter a síndrome de Down, geralmente eles nascem prematuros, né? E o Miguel não. Ele, né, foi até a 39ª semana. E ali fomos para o hospital, chegamos lá, demos entrada, né, em toda a documentação e começaram o preparo para fazer o parto. Quando o Miguel nasceu, né, o nome dele era Miguel, ele nasceu com a saturação muito baixinha. Então, assim que ele nasceu, já colocaram o oxigênio, né, para ajudar ele na respiração. Ali ele ficou um pouquinho comigo, com meu esposo, e logo já levaram para a UTI NEO. Quando chegaram lá, eles fizeram todo o procedimento necessário, mas os médicos falaram: não, mãe, a gente vai levar ele só mesmo por precaução, né, porque a saturação tá baixa. Uhum. E assim levaram ele. Eu voltei para o quarto, fui ver ele no dia seguinte. E aí, quando eu fui ver, a gente levamos aquele susto, baque, né? aquele susto. Ele precisou ser entubado, porque ele não estava conseguindo respirar, né, sozinho. Fez uma série de exames para descobrir o que poderia ter, né? E fizeram os exames bem de manhã cedo. No final da tarde, saindo os resultados, ele teve uma leucenoide, que fala, que é o momento em que a criança está passando as células boas para as células ruins, como leucemia. Uhum. Então, ele tinha que entrar na quimioterapia o quanto antes. Eles falaram que já tinham tido 3 casos no hospital e tinha dado bons resultados. Sim. E tal. Então, assim, com menos de 12 horas de vida, o Miguel entrou na quimioterapia. E seriam 7 dias a princípio de quimioterapia. Mas, graças a Deus, o Miguel respondeu com 3 a 4 dias, ele respondeu bem. Tudo foi melhorando nos exames, né? Uhum. Aí, Josi, rapidinho, só te cortando, só pra gente poder fazer dinâmico assim, né? Como estava o seu coração e o coração do Cláudio nesse momento?
Assim, você tá contando, né, do Miguel, e sim, eu quero entender melhor, acho que é interessante o pessoal também entender como foi o que o Miguel passou, mas vocês, enquanto pais, vendo aquela situação, porque assim, é algo que a gente imagina, sabe? Eu, como pai, eu nunca passei por isso, então eu não tenho essa dimensão do que vocês estavam sentindo ali, sabe? O que passava na sua mente, no seu coração? Vendo o Miguel nessa condição, chegou a questionar onde está Deus, sabe? Por que Deus permite isso acontecer, sabe? Queria que você falasse disso também, mas assim, falando da história do Miguel, sim. Mas eu queria tentar pontuar essas duas questões que eu acho que vai ser interessante, porque talvez alguém está assistindo a gente e passou por isso, ou está passando por isso, e eu creio que vai conectar bastante. No princípio, né, quando eu cheguei a vê-lo na incubadora, né, todo entubado, cheio de fios e uma série de medicamentos, né, sendo injetados ali nele, e um recém-nascido, né? Na hora, assim, a nossa pergunta foi, né, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso, né? Para que isso tudo? A gente teve uma gestação tranquila. A gente sabe que o Miguel é permissão do Senhor, né? O Miguel é herança do Senhor para nós, é bênção. E realmente, nós nos questionamos, sim, para que o Senhor estava permitindo isso. A nossa fé naquele momento foi assim... Foi de 0 a infinito, assim, né? Uma turbilhão, assim... De sentimentos e pensamentos e questionamentos, e a gente vendo, e a medicina, os próprios médicos, né, falando tudo o contrário daquilo que nós queríamos acreditar naquele momento. Então, foi um desafio muito grande ir contra o que todo, né, o que todo aquele diagnóstico mostrava pra gente. Diagnóstico, equipe médica, todo mundo trazendo um quadro, né? Sim. E vocês ali sendo, eu acho que um motivando o outro e Exatamente. lembrando da palavra de Deus e exercitando fé nesse momento, né? Sim. Era uma montanha-russa, né? Eram dias que a gente estava lá em cima, na mesma manhã já ia lá embaixo. E quando a gente se viu nessa situação, a gente se agarrou com unhas e dentes em Deus, porque era a nossa fé que estava assim, nos carregando mesmo, nos levantando, porque a gente, né, com o nosso olhar mesmo, olhar humano, a gente sabia que não tinha condições ali de você ver algo positivo, sabe? Mas pelo olhar da fé, né, vendo por aquilo que a gente crê, que a gente acredita, a gente conseguia ver, né, as maravilhas que Deus já estava fazendo e que ia fazer na vida dele, né, na vida do Miguel. E aí, foi legal você falar uma coisa, né, que eu acho que algumas pessoas passam por isso. Vou até olhar aqui, porque às vezes a pessoa começa a se questionar e fala assim, eu tenho fé, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus é bom, mas meu coração tá cheio de dúvida, sabe? Minha mente tá com tanta coisa passando pela mente, e isso é normal, sabe? Porque eu acho que tem gente que acredita que assim, não, a fé vai ignorar os problemas, a fé vai fazer de mim um homem, um super-homem, uma mulher maravilha, totalmente intocável, sabe? Que não sente mais dor. Não! A fé, quando a gente tem fé, a gente vai sentir dor, mas a gente sabe que essa dor vai passar. A gente lembra, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E os questionamentos, eu creio que são válidos. Eu aprendi certa vez, Josi, que Deus não tem crise com as nossas crises. Porque tem hora que a gente fica, puxa, eu tô em crise, meu Deus, tô vivendo uma situação tão difícil. Será que Deus tá bravo comigo? Será que Deus tá pensando nisso tudo? Cara, Deus entende que a gente é humano. E enquanto humanos, nós teremos esses sentimentos, né? Sim, sim. E isso a gente pensa, né? Porque, nossa, eu sou cristão, né? Tô blindado. Nada vai me atingir, né?
E não é assim. Exato. Né? Não é exato. dessa forma. A gente sabe que vamos ter tribulações, né? Mas a gente tem que ter bom ânimo. Sim. Né? A gente tem que ter aí a fé, a esperança de que dias melhores virão, né? E a frase que mais ficava muito no meu coração, até nessa época, era: vai passar. Vai passar, sabe? Só que a gente quer acreditar que é um passar logo, Sim, né? sim. Só que Deus tem o tempo para todas as coisas, né? Então, foi necessário passar por essa fase, né? Para que hoje eu estivesse aqui, Sim. né? Com esse entendimento, né? Com esse aprendizado. Então, durante mesmo o processo, é muito desafiador, né? O processo vem mesmo para nos moldar, para nos lapidar, mas a gente sai de todo esse processo, a gente passa por essa fase, né? Sim, sim. Totalmente diferente de como a gente começou. Então, a gente se torna, né, um novo homem, uma nova mulher, e com certeza com inúmeros aprendizados. Não, com certeza. E uma coisa, Josi, que eu não falei, mas eu acho importante falar, antes que o pessoal pense em, puxa, o Rodrigo é muito insensível, né? Puxa, tá mexendo logo nessa área, deve doer tanto pra Josi, mas a gente conversou bastante sobre isso, Sim. né? E a Josi preparada para estar aqui contando a história dela, para poder abençoar outras pessoas. E a nossa ideia nesse bate-papo não é ficar falando da parte teórica do luto. Vamos falar sobre tantas etapas do luto, talvez num viés psicológico e tal. Não, nossa ideia é falar da prática. Como que a gente viveu esse luto, como que a gente sentiu isso na pele e como que a gente fez para poder lidar com isso. E aí, quem está assistindo, até queria que você comentasse aqui. Talvez você está passando por isso hoje, talvez você sofreu uma perda e está vivendo esse luto hoje. Comenta aí, deixa a gente saber, para que a gente possa orar por você também, para que a gente possa, de alguma forma, conversar e apoiar nesse momento. Eu creio que é importante isso, né, Josi? Porque tem muita gente passa por isso, mas passa sozinho e não sabe como lidar, não tem pessoas próximas com quem desabafar. E a ideia desse bate-papo aqui hoje é justamente mostrar para as pessoas que todo mundo vai ter perda um dia, né? Sim, sim. A gente não gosta de perder, a gente não foi preparado para perder, mas a gente vai perder. Seja um ente querido, seja uma oportunidade, seja alguma coisa na nossa vida, a gente vai ter perda. E a questão é como que a gente lida com tudo isso. E aí eu queria que você continuasse, então, em relação ao Miguel, esses dias, né, que foram intensos ali, assim, claro que o que você quiser detalhar, mas fala mais um pouquinho para o pessoal poder entender como vocês passaram ali, todo esse desafio, as pessoas que se mobilizaram também, sabe? Acho que teve uma mobilização interessante, né? Teve. Aí, nesse período, né, o Miguel ficou na UTI NEL por 2 meses e respondeu bem a quimioterapia. Logo depois, uma das consequências da quimioterapia, os rins foram parando de funcionar. Aí ele entrou numa hemodiálise, né? Fez também. Nesse período, ele começou a precisar de muito sangue. Então, ele precisava de sangue, plaquetas. E até então, até ele precisar de sangue e não ter sangue no Hemominas, as pessoas mais próximas é que sabiam de toda essa situação, né? Eu não queria expor o Miguel, não queria expor a minha história, a minha família. Eu, como mãe ali, eu queria proteger ao máximo, né? E quando o médico falou assim, olha, mãe, a gente precisa de sangue e plaqueta, só que o Hemominas acabou de avisar que não tem. Então, a gente vai esperar. Só que o Miguel tá precisando quanto antes, porque ele fazia, assim, transfusão, às vezes um dia sim, um dia não, ou todo dia, sabe? E aí, quando ele falou isso, o meu esposo falou assim, Josi, eu vou agora lá para Hemominas, vou doar, porque o dele era o mesmo do Miguel, o positivo. E nisso, ele entrou em contato com a minha irmã postou nas redes sociais, e ali todo mundo foi se envolvendo, todos os amigos, os familiares, foi chegando em grupos de WhatsApp, e todo mundo se mobilizando em prol do Miguel.
E aí eu comecei a receber um monte de ligação, um monte de mensagem. E eu falei, Jesus, misericórdia. Eu falei, não, eu não queria chegar nesse ponto, Sim. mas eu entendi, né? Hoje eu entendo que foi necessário eu passar por isso, porque nem sempre, né, na nossa vida, a gente deve se reservar tanto ao ponto de não se deixar ser ajudado pelo próximo, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi. E ali Deus me mostrou que eu precisava da ajuda. E se sente amado, né, Josi? Eu creio que quando a gente mostra essa vulnerabilidade, a gente está mostrando... Na verdade, a gente está permitindo receber esse amor, Sim. esse cuidado. E você falando isso, eu até lembro da Nath. A Nath está ali tomando conta, ajudando, Pedro. cuidando do Pedro, né? E a Nath nunca tinha doado sangue. E ela com medo de agulha, essa coisa toda, ela falou assim, não, eu só vou doar sangue se algum dia alguém muito próximo estiver precisando e for o mesmo tipo sanguíneo que o meu. E aí, quando vocês falaram da situação do Miguel, era o mesmo tipo sanguíneo da Natália. Aí ela falou, puxa, eu vou ter que ir lá. E aí ela foi, doou sangue pela primeira e única vez. Mas essa mobilização, sabe? Eu creio que vocês se sentiram muito acolhidos, né? Sim. Muito amados. Sim. E creio que nesses momentos de luto, de dor, de perda, a gente precisa desse acolhimento. A gente precisa desse cuidado, sabe? E quanto mais a gente estiver fechado, menos cuidado a gente vai receber. Menos amor a gente vai receber. Por isso é importante, ainda que esteja doendo, ainda que esteja... A ferida está aberta ainda, mas permita que alguém chegue próximo e ajude a cuidar dessa ferida, né? Sim, exatamente. E a gente, né, queria tanto se preservar e o sofrimento já estava tão grande que a gente estava num ponto mesmo de não estar suportando. Né? Então, a gente, né, acredita mesmo que foi permissão de Deus isso, para que a gente possa se sentir acolhido, amado, né, pelos amigos, familiares. E na época que muitas pessoas foram fazer a doação de sangue, ficaram 2 semanas direto, todo mundo ia lá. Vim fazer doação pro Miguel Aliaga Vidal. E aí depois a gente entrou em contato com o Hemominas e o moço falou assim, olha, a gente nunca viu uma mobilização tão grande como em 2 semanas, porque um pacotinho de sangue, eles conseguem ofertar para 4 pessoas, né? E eles estavam com um estoque bem zerado. Então, a gente conseguiu ajudar outras vidas, né? Porque nesse meio tempo, o Miguel não utilizou todo, né, esse estoque de sangue e eles conseguiram doar para outras vidas. Ele foi um instrumento de Deus para poder abençoar tanta gente. Ele abençoou Caramba, que maneiro. outras vidas e a gente ficou com o coração muito grato a Deus, porque logo ele já recebeu a transfusão, já foi recebendo as plaquetas, né? E fomos continuando na caminhada, né? E aí, nesse meio tempo, um dia, né, chegamos lá no dia 1º de fevereiro, de manhã, a gente viu que o batimento cardíaco do Miguel estava mais fraquinho. A saturação estava boa, 99, 100, mas o batimento cardíaco estava mais devagarzinho, sabe? E ali, os enfermeiros falaram, não, é porque às vezes dá essa oscilação, diminui um pouquinho, às vezes não e tal. E naquele momento o Espírito Santo colocou no meu coração que eu tinha certeza ali que ele não ia suportar mais tempo, né? E aí nós fomos para casa almoçar. No meio do caminho, a gente sempre orava e tudo. O Cláudio sentiu mesmo, Josi? Ou só você que sentiu isso? Não, eu senti e ele falou assim, não, Josi, de jeito nenhum. Ele sempre me colocava para cima, né? Ele me colocava para cima e eu colocava ele para cima em vários momentos. Então, fomos para casa. Quando foi na parte da tarde, nós recebemos a ligação do hospital. E eles disseram, né, pra gente correr lá, porque precisavam conversar com a gente. E aí o Miguel faleceu, né? Ele teve
parada cardíaca. Uhum. Foi diminuindo os batimentos, Sim. diminuindo. Fizeram, né, tentaram fazer lá respiração boca a boca, né? Reanimação. Reanimação, isso. Mas ele não respondeu. E aí Jesus levou o Miguel, né? No dia 1º de fevereiro de 2021. 1º de fevereiro. Isso. E aí chegamos no hospital, já, né? Ele já tinha sido levado. E foi é uma notícia assim que, né? Você também com o seu pai, né? É uma notícia que a gente não, na hora, quando o médico me falou no corredor assim, eu não acreditei, assim. Eu lembro que eu ri, assim, porque eu achei que ele tava uma brincadeira sem graça, alguma coisa assim. Aí ele segurou no meu braço, eu senti as minhas pernas, assim, perdi a força. Tira o chão, né? Tira. Perdi as forças e ali a gente entrou em prantos, eu e o Cláudio. Ele nos levou para uma salinha, nos acolheu. Mas o mais especial desse momento, diante de tanta dor, né? É quando eu lembro perfeitamente, nós sentamos na cadeira e ali em meio a tanto choro, o médico só com as mãos nos nossos ombros, assim, eu senti perfeitamente a paz que excede o entendimento, né? Mente nenhuma pode compreender e realmente explicar. Eu senti passando como um rio de água viva. Passava assim, eu sentia que assim, passando por mim. A partir do momento que eu senti no meu coração, eu respirei fundo. Em questão de segundos, o Cláudio também respirou fundo e ali a gente se acalmou. Uau! Ali foi muito, muito sobrenatural. A gente se acalmou, conseguimos, né, limpar o nosso rosto, as lágrimas. E ali nós nos abraçamos e agradecemos ao Senhor diante da dor. Agradecemos ao Senhor, o médico ficou nos olhando. Como assim, né? Não entende, né, Josi? E entendemos ali que era a vontade de Deus, né? Era a permissão do Senhor. Então, mesmo diante a tanta dor, né? Como você disse, há tantos diagnósticos mostrando o contrário. Sim. Diante da morte, né? Você devolvendo o seu filho, né, para Deus. A nossa fé não nos abandonou, no sentido de chegarmos a duvidarmos de que Deus não estava naquela situação, de que Deus não estava conosco. Em vários momentos, nesses 2 meses, vivemos milagres com o Miguel. A medicina, até hoje, os médicos não sabem o que aconteceu exatamente com o Miguel. É mesmo? Não sabem, porque levantaram a suspeita da leucemia, fizeram o teste nele, deu negativo, né? Então, assim, os médicos não sabiam. Então, sempre que tinham uns exames bons, algo que estava melhorando, os médicos falavam com a gente: olha, ele está melhor nisso, mas ainda é muito preocupante. E a gente glorificava o Senhor. Eu lembro no box, lá na UTI, no espaço, a gente glorificava o Senhor, a gente agradecia a Deus, e os médicos não entendiam. E, ao mesmo tempo, eles estavam incomodados da gente, por muitos momentos, estar tranquilos. A gente estava em paz, a gente falava de Jesus para as vidas que estavam ali. Então, eles viam a diferença, Sim, né, em nós e através de nós ali. Então, nós vimos vários milagres nesse processo. E quando Deus levou nosso filho, eu sei que ele foi curado. Né? Onde o Miguel está, né? Não há dor, não há sofrimento, né? Ele não está doente, ele está curado. E quando a gente despediu dele, eu falei com ele, falei: filho, eu não vou despedir de você, porque é um até breve. Até breve. Né? Eu sei que na eternidade eu vou encontrar meu filho e estarei junto com ele. Né? Uau. E o interessante, Josi, da gente conversar sobre isso, é que, assim,
a gente não tá aqui floreando o assunto, sabe? Tipo, o pessoal tá ignorando a dor. Não, não é isso, sabe? Mas é falar sobre essa paz que excede todo entendimento, mesmo no, talvez, o momento mais difícil da sua vida. Ali você se sentiu amada por Deus, acolhida, esse rio, né, passando Sim. por você, pelo Cláudio. Eu sinto que Deus se faz presente, tentando reanimá-lo. E quando eu olhei para a equipe que estava lá, no olhar deles já estava assim, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E eu lembro que eu cheguei e ajoelhei na frente do meu pai, assim, segurei os pés dele e comecei a orar. E eu fiquei orando. Falei, Deus, traz de volta meu pai. Comecei a citar textos bíblicos, né? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, traz de volta meu pai. Eu mando embora todo espírito de morte e tal. Meia hora orando. E aí quando o pessoal ia dar o choque, né? Aí mandava tirar a mão, eu tirava a mão, eles tentavam reanimar. Aí nada, eu segurava de novo e orando. Depois de um tempo chega a segunda equipe do SAMU e eles... Aí quando o médico faz um outro exame, ele olha e fala, realmente não tem mais o que fazer. Perguntou quem que era a esposa ali, né? E minha mãe falou, sou eu e tal. Aí falou, infelizmente seu marido faleceu. Aí nisso minha mãe grita desesperada, eu levanto, chego perto em frente à parede e dou 3 socos na parede com toda a minha força, assim, sabe? Foi meu momento de extravasar. Pau, soquei a parede e saí. E aí, nisso, a Natália veio, me abraçou. Eu acho que até quebrei minha mão, ficou deformada depois disso. E eu nunca fui no médico pra ver. Ficou inchadona, assim, sabe? Mas foi o meu jeito de extravasar. E eu lembro, Josi, que depois daquele trâmite todo, de leva o corpo, resolve isso, aquilo, aquela coisa toda, a primeira oração que eu fiz foi uma oração de gratidão. Sabe? Falei, Deus, obrigado pelo privilégio de ter tido meu pai aqui durante esses 36 anos de vida, né? Obrigado porque eu pude viver com ele esse tempo aqui. E isso na cabeça de algumas pessoas não faz sentido, Josi. Isso tem gente que não consegue compreender isso. Como assim? Como assim? Aí no dia eu gravei um vídeo, né? Postei no meu Instagram e tal. E o pessoal, cara... Eu ia te mandar mensagem para poder te consolar de alguma forma, mas você que me consolou através das suas palavras. E isso não é porque o Rodrigo é o pastor Rodrigo, super Rodrigo, não é nada disso, sabe? Mas vem uma força, vem um gás extra da parte do Senhor. Eu lembro daquele texto em Hebreus que fala que da fraqueza tiraram forças. Sabe, eu creio que é isso. Eu creio que viver o luto é tirar força da fraqueza. Sim. Porque a gente está num momento de debilidade, está num momento de fraqueza, está num momento de perda, está num momento que horrível. Mas ali a gente consegue tirar força. A gente consegue extrair força, sabe? E foi isso que a gente viveu. Tanto que na hora, no momento lá do enterro, eu que dei uma palavra. Aí muita gente chegou para mim, cara, você é doido? Como que você conseguiu falar num momento como esse, né? Cara, não sei, veio uma força da parte do Senhor para isso. E tem 3 anos e pouco, né, que o papai faleceu. Sinto saudade dele pra caramba, sinto muita falta dele. A gente era amigo, a gente conversava o tempo todo. E eu comecei a pensar algumas coisas. O que eu fiz, como que eu consegui lidar com essa situação, né? E eu queria que a gente pontuasse isso um pouquinho, porque eu acredito que vai ajudar o pessoal que está ouvindo a gente, o pessoal que está assistindo aqui. E você que está assistindo, se você não curtiu até agora, curte aí também. Ajuda a gente a fazer essa mensagem chegar para mais pessoas. Compartilha também, se você... comenta, né? Se você já perdeu alguém querido, alguém próximo. E foi difícil, foi desafiador, mas a gente está aqui, né, Josi? Sim. E eu lembro que, acho que no primeiro, segundo dia, depois da perda do papai, eu fiquei naquela assim, e aí, agora, o que eu faço? Né? E agora? Não, agora a vida segue. Sabe, a vida que foi interrompida foi a dele, mas a minha tá aqui ainda. E eu acredito que meu pai não ia querer me ver trancado num quarto, sem fazer mais nada na vida. Eu quero, com a minha vida, honrar o legado que meu pai deixou pra mim, sabe? Sim. E eu até comentei com você, né? Teve eu não lembro exato quanto tempo, eu sonhei com o papai e o Miguel, sabe? Tipo, eles num lugar lindo, assim, como se fosse o céu mesmo, assim, sabe? Um gramado maravilhoso, assim. O papai brincando com o Miguel, sabe? O papai junto com ele ali. E eu creio que daqui a pouco a gente vai se encontrar e a gente vai poder abraçar e brincar junto, né? Isso vai ser muito legal. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho isso pro pessoal. Talvez, assim, de uma forma prática. O que a gente já tinha
enquanto construção, enquanto fé, que nos ajudou a superar esse momento, e o que a gente foi desenvolvendo nesse processo também. Acho que é legal falar um pouco sobre isso. Durante, né, esse período, quando, né, veio pra gente aí que, né, Deus já tinha levado o Miguel, a gente se perguntou, né, e agora? Porque para mim, como mulher, foi muito desafiador, porque o meu corpo, né, estava esperando esse bebê. Então, o bebê nasceu e cadê esse bebê? Né? Então, o meu corpo, a parte hormonal, física mesmo, estava aguardando esse bebê que não veio, né? Eu só peguei o Miguel uma vez no colo, com 11 dias de vida. O Cláudio pegou ele uns 2 dias antes dele falecer. O Cláudio pegou, mas foi questão de minutinhos, porque logo o batimento cardíaco dele começou a cair. O médico teve que voltar com ele para a incubadora. Então, a gente mexia era na mãozinha, no pezinho dele e mais nada, né? Então, o pós, quando a gente viu, cadê o Miguel? Né? A gente tinha tudo pronto, enxoval, quartinho, tudo organizado. E como que a gente, né, vai virar essa página? Como a gente vai caminhar daqui para frente? Então, por muitas vezes, eu me via como não tendo o direito de ser feliz. Eu falava, não, eu não vou conseguir mais, né? Viver como antes, não vou ter talvez essa alegria, esse contentamento de estar com a família, com amigos, porque meu filho não está aqui comigo. Mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, né? Eu sempre falo que quando Deus levou o Miguel, foi o momento que eu mais conheci a Jesus. Foi o momento, durante esses 2 meses de UTI, NEL, foram os 2 meses mais tristes e mais felizes da minha vida. Porque tinham dias que eu sentava, eu não tinha palavras, eu só chorava, eu sempre via o pôr do sol, e ali eu sentia Deus me abraçar, eu sentia Deus falar comigo na palavra, nos louvores. E quando Jesus levou Miguel, eu falei, Senhor, eu não tenho força. De mim não sai mais nada. E foi o momento que Deus mais me abraçou e me pegou no braço. Então, esse processo, né, do luto aí, quando eu não tinha mais o meu filho, foi o momento que eu mais busquei e que hoje, eu olhando, né, em 2021, há tantos anos atrás, eu paro para pensar pela minha razão, como que eu consegui? Porque eram os dias que eu mais meditava na palavra, eram os dias que eu mais buscava pregações, que eu tinha amigas, pessoas que me mandavam testemunhos de outras mulheres que passaram pelo mesmo. Então, eu fui tendo, cada dia, um pouquinho de gás, né? Da presença mesmo de Deus para me confortar e consolar. Não quer dizer que em nenhum momento, então você passou pelo luto, né, perfeitamente sorridente. Não, né, diversos dias eu chorei, né, por muitas vezes eu não tinha apetite, eu tive que passar pelo momento, como eu não amamentei o Miguel diretamente, eu só tirava o leite que dava na sonda para ele. Quando ele faleceu, a primeira coisa que eu quis foi cessar esse leite, porque isso me trazia a memória o tempo todo. Então, para mim, era muito, muito doloroso. Então, eu tive que passar pelo processo para secar esse leite por 22 dias. Nossa, Deus. Então, assim, eu lembro perfeitamente a dor que eu sentia para fazer esse processo. Então, toda vez que eu tinha que fazer certas atitudes para ajudando nesse leite para secar, eram lágrimas e lágrimas tortura, e lágrimas. Né? Eram torturas. Então, mas ainda assim, diante disso, da dor, dessas lágrimas, do pranto, porque eram dias de muito pranto, do meu esposo, e nós dois ali, um sendo base do outro, e Deus nos confortando e dando tempo ao tempo, né? Não tem como a gente
querer passar pelo luto por uma semana, por 2 dias, acelerar o processo, não, né? Não dá. Eu aprendi também, e nesse período eu tive ajuda também com uma psicóloga. Eu ia perguntar isso, a importância de fazer uma terapia, né, Josi? No início fui um pouquinho resistente, não queria, mas depois de uns 2 meses eu entendi a necessidade e fiz um tratamento, né, com a psicóloga por mais de 1 ano. E era muito doloroso porque, né, sempre mexia naquela ferida, mas foi essencial, né? Foi muito importante. Então eu tive aí a parte da ciência, né, da psicologia me ajudando, a parte espiritual que era muito necessária para mim, né? A oração dos amigos, a família por perto, né? Tendo essa base mesmo, a gente consegue passar pelo luto de uma forma, não vamos florear, como você disse, mas de uma forma mais leve, mais tranquila, que a gente sabe que Deus respeita as nossas lágrimas, Deus respeita o nosso pranto, Deus respeita os nossos questionamentos, né? E Deus é tão maravilhoso que mesmo a gente com tantos questionamentos nesse momento, Deus ainda assim, né, coloca o Espírito Santo dele em nosso favor, de recolher nossas lágrimas e de nos dar essa paz. E a gente consegue passar por esse luto, né? Uau, isso é muito interessante pensar nessa construção que você fez, porque foi mais ou menos o que eu passei também, sabe? E aí, só antes de falar, detalhar mais isso, enquanto você falava a questão do processo ali na terapia, né? Me fez lembrar de um conhecido que sofreu um acidente de moto uma vez, e ele falou que machucou bem a perna dele e caiu no asfalto, entra aquela sujeira toda, né? E tinha que fazer raspagem. E ele falou que o processo de raspagem era assim, desumano, sabe? De tanto que doía. E em algumas vezes ele chegou a desmaiar de tanta dor. Mas se não tivesse feito essa raspagem, talvez ele tivesse perdido a perna dele. E em alguns momentos eu vejo as pessoas tentando fugir disso, sabe? Não, eu não vou me expor a isso aqui porque vai doer. Mas é melhor doer agora do que gangrenar daqui a pouco. Sabe? É melhor sentir essa dor agora do que deixar isso e daqui a pouco apodrecer tudo. E eu percebo pessoas que, infelizmente, Josi, por não se permitirem serem tratadas, seja através de um grupo de apoio, a família, trocar ideia com o líder espiritual, uma terapia, enfim. Mas pessoas que se fecham nesse ambiente, a chance de adoecimento é muito maior. No dia que eu enterrei o meu pai não quis ser enterrado, ele quis ser cremado, então o corpo dele foi para Belo Horizonte, a gente nem acompanhou. Mas para mim o ato de enterrar meu pai foi colocar o caixão dentro daquele carro da funerária, né? Sim. Mas nesse dia, depois que eu fiz isso, eu fui almoçar e depois do almoço eu fui jogar tênis. E aí teve gente que falou assim, o Rodrigo tá jogando tênis agora? Ele enterrou o pai dele hoje e tá jogando tênis? Eu falei, é a minha forma de pôr pra fora. É claro que eu tava jogando, mas minha cabeça ainda tava muito aérea. Mas eu precisava, sabe, estar em movimento. Eu precisava estar ativo de alguma forma. Tá doendo, vou abrir essa ferida e em alguns momentos vai precisar fazer essa raspagem? Vai. Mas eu prefiro que doa agora. Eu prefiro desmaiar de tanta dor agora do que me poupar dessa dor e isso apodrecer dentro de mim. Sabe? Eu creio que isso é importante as pessoas entenderem, porque a gente vai passar pelo luto. Sim. A gente vai sentir dor, querendo ou não, gostando ou não. Eu olhava pra minha avó sentadinha assim, olhando pro caixão. Tá errado isso. Eu falei, o que foi, vovó? Ele que tinha que me enterrar, não era eu que tinha que enterrá-lo. Eu creio que você, enquanto mãe, passou por isso também. Olhar para o caixão do seu filho ali, isso é antinatural, sabe? Tá fora da cronologia que a gente está acostumado, sabe? Mas teve que passar por isso. E aí você falou sobre alguns pontos que eu entendo que são muito importantes para que a gente consiga superar o luto. Eu até falei sobre isso, né, na época que eu perdi o papai. Até fiz um curso sobre isso, poder tentar de alguma forma ajudar as pessoas que estavam passando por esse momento. E eu falei muito sobre desenvolver uma espiritualidade sadia. E foi que você pontuou aqui várias vezes. Louvores, pregações, oração, ter esse tempo devocional. Rodrigo, mas eu não quero olhar para Deus agora porque eu tô com raiva de Deus. Mas se você tiver com raiva de Deus, fala com ele que você tá com raiva. Que só de falar com ele, Deus, eu tô com raiva do Senhor, você já tá orando. Sim. Né? Põe isso pra fora, externaliza isso.
desenvolver essa espiritualidade sadia. O segundo ponto que eu falei foi sobre ter um apoio familiar, ter uma família bem estruturada. E isso é essencial. Sim. Essencial. Você falou do apoio que você recebeu do Cláudio, eu recebi um apoio da Nath, consolando a Ju, né? Que a Ju era muito parceira do papai. Meu pai é um avô muito novo, né? Então ele brincava pra caramba com ela e tal. Ela sentiu muito essa perda do papai. Mas a gente como família, sabe? Os amigos se aproximando também. E um outro ponto que eu levantei foi a questão do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe da nossa identidade, isso ajuda a superar essa situação também, ajuda a superar esse luto, porque a gente vai entendendo o que foi construído até aqui. E uma frase que eu usava direto, Josi, era assim: nós somos pegos de surpresa, mas não despreparados. Sim. Sabe? Porque eu acredito que ao longo dos meus 36 anos de vida, eu fui me preparando. Rodrigo, você se preparou para perder o seu pai? Não. Mas eu sabia que em algum momento isso podia acontecer. Como eu estou preparado hoje para perder outras pessoas. Eu sei que isso vai acontecer. Meu avô está com 90 anos. Eu sei que no futuro, espero que demore muito, mas eu sei que amanhã eu posso receber uma ligação de alguém falando que o vovô não está mais aqui. Sabe? Então eu procuro aproveitar ao máximo as oportunidades. Isso me ajudou muito. Quando eu olhava ali pro caixão do papai, eu não tinha aquele sentimento assim: puxa, queria mais 5 minutos com ele, porque eu não aproveitei o meu pai. Precisava de mais uma oportunidade para mandar uma mensagem para ele, porque eu não fiz isso. A última mensagem que eu tenho salvo dele, nossa última conversa, foi eu falando que eu amo e ele falando que me ama. De vez em quando eu fico ouvindo essas mensagens também. E eu queria te perguntar sobre essa questão, porque tem dia que eu choro, eu não sou de ficar chorando todo dia em relação à saudade do papai, mas tem dia que bate um aperto no peito, tem dia que assim, caramba, hoje tá doendo. Você sente isso em relação ao Miguel? Sinto. Principalmente nas datas, né, especiais, né? Por exemplo, aniversário dele, 6 de dezembro, Natal, né? Meu aniversário do Cláudio, né? São datas assim que eu me pego pensando, né? Se ele estivesse aqui, como seria? Né? Hoje ele estaria com quantos anos? O que ele estaria fazendo? Né? Tem dia, sim, que a saudade vem, aperta, mas ao mesmo tempo eu me permito, né, viver aquele momento, aquele choro, e logo passa, né? Não é num piscar de olhos, uma mágica, não. Mas hoje eu tenho um entendimento, né, maior e melhor do que eu vivi, né? Hoje eu consigo entender muitas coisas, o para que Deus permitiu a gente passar por isso. Então isso vem como conforto também, né? Mas a saudade nunca vai deixar de existir, né? Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai sim lembrar dos nossos queridos. E eu creio que isso é permissão de Deus também, para Deus nos mostrar, né, como fomos abençoados com essas pessoas, qual o privilégio, né, o tamanho do privilégio que a gente teve de conviver com essas pessoas, o que a gente aprendeu com elas, qual legado essas pessoas deixaram para a gente. Então eu creio que enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos lembrar, vamos ter saudades, mas isso não pode nos consumir, né, ao ponto de nos excluir da sociedade, de nos excluir da presença de Deus, de nos excluir da nossa família, de nós mesmos, né? A gente precisa, sim, passar por esses momentos, respeitar que a dor venha, a saudade venha, mas veio, passou, então, vida que segue, né? E a gente tem que respeitar isso na gente, porque eu já ouvi várias histórias de pessoas que não se permitiram viver isso, né? E com isso vão só guardando dentro delas e chega uma hora que realmente o copo transborda. Sim, né? Exatamente. E aí você falando isso, eu lembrei também do meu irmão. Meu irmão é mais fechado que eu, né? E ele sentiu muito também a perda do papai. E eu falei, né? Contei aqui que eu coloquei pra fora na hora. Na hora eu já soquei a parede... fui jogar tênis e tal, essa coisa toda, eu pus pra fora. O meu irmão guardou. E aí, depois de alguns meses, Josi, não sei, 5, 6 meses, o meu irmão começou a sentir uma dor muito forte no braço. Ele falou que tava ruim pra dirigir, passar a marcha do carro tava complicado de tanta dor. E aí eu falei com ele, falei, cara, isso aí não é físico. Não, eu vou fazer uns exames, vou no médico, vou ver. Eu falei, isso não é físico. Você tem que pôr pra fora, cara.
E aí ele, não sei o que, e fez um monte de exame, não tinha nada fisicamente falando. E aí ele foi num terapeuta, e aí trocou uma ideia, ela falou que foi uma sessão libertadora. Que ele chorou pra caramba nessa sessão. Acho que não tô expondo meu irmão aqui não, depois a gente conversa, Arthur. Mas ele falou que chorou muito nessa sessão. E ali aquela dor passou, e ali ele conseguiu seguir, sabe? Tem que pôr pra fora, tem que pôr pra fora. E aqui eu também não quero falar, Josi, que existe uma cartilha. O luto tem que durar tanto tempo, passou disso, a pessoa tá... Não. Para algumas pessoas vai durar alguns dias, para outros vai durar semanas, para outros vai durar meses, para outros vai durar anos, mas entender que a vida tem que seguir, mesmo quando vem um dia de tristeza, um dia de angústia, um dia de saudade extrema. Já aconteceu comigo algumas vezes, papai gostava muito de pássaro preto, lá em casa tem muito. Teve um dia que eu cheguei assim, aquele monte de pássaro preto, eu peguei o celular do meu bolso para começar a filmar para mandar pro meu pai. Eu tirei o celular, olhei assim, puxa, eu guardei o celular de novo, sabe? Então assim, porque continua vivo na nossa memória, continua vivo no nosso coração. Eu gosto de dizer que quem a gente ama nunca morre, sabe? Eu acredito nisso, quem a gente ama nunca morre. Continua vivo enquanto legado. Eu penso, o que teve de legado, o que a gente tem de histórias para poder contar e desfrutar disso, sabe? Desfrutar desses momentos. Como você teve 2 meses com o seu filho, né? Mas creio que o Miguel cumpriu a missão dele de alguma forma. E aí uma coisa que eu acho interessante, pra gente já caminhar para o final do nosso bate-papo, quando aconteceu a situação toda com você e com o Cláudio, eu lembro que vocês, um dia a gente conversando, vocês falaram assim, nós ainda vamos ter outros filhos. Sim. E deixa eu falar isso nessa câmera aqui, para o pessoal ver a reação da Josi também, que isso foi muito legal. Eles falaram dessa forma, nós teremos outros filhos, no plural. E isso me chamou muita atenção. Naquele dia eu falei assim, cara, a fé deles ainda tá, sabe? Eles continuam acreditando em Deus, continuam gratos a Deus e continuam sonhando pro futuro. E isso foi muito maneiro. Nesse dia que vocês falaram, eu falei, cara, daqui a pouco vai chegar mais filho aí, daqui a pouco Deus vai restituir, sabe? Claro que o Miguel é insubstituível, mas nós sabemos que Deus, de alguma forma, sabe, vinha cuidando disso. E, cara, foi tão lindo. E eu queria que você contasse pro pessoal como que foi o dia que vocês contaram que você estava grávida novamente. Esse dia foi muito maneiro. Eu fui fazer um exame de rotina. E aí eu fui fazer uma ultrassom e a médica falou assim para mim, Josi, tem alguma coisa aqui. Aí ela olhando, como eu tinha, né, eu fiz a cesárea em dezembro e eu descobri a gestação do meu outro filho, do Pedro, em junho. Então, meu corpo ainda estava voltando, né? Então, eu já tinha mais ou menos uns 11 dias atrasada. E ela falou assim, olha, Josi, aqui tá parecendo que é um saquinho gestacional. Eu falei, não é possível, né? Eu fiquei incrédula naquele momento. Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, faz um exame de farmácia para ver se deu positivo. Que se der positivo, realmente é um neném e tal. Aí fiz o exame. Assim que eu fiz o exame, deu positivo. Foi no sábado, no dia 11 de junho. E aí, no domingo, de manhã, no dia 12 de junho, a gente contou, né, para os amigos da igreja. E mostramos, né, a gente... Olha isso daqui no celular, né? E mostramos o positivo. E foi uma alegria. Eu lembro do Rodrigo pulando. Dando uns saltos enormes, assim. Né? Muita gente se emocionou ali com a gente, se alegrou. Logo também comunicamos as nossas famílias. Todo mundo ficou muito feliz, né? E para a gente foi, claro, mais uma promessa de Deus para nós, porque a gente sabia que ali não ia parar. Quando o Miguel nasceu, em questão de dias, o Espírito Santo já falava no meu coração, você terá outro filho. Só que eu não entendia. Eu falava, gente, mas por quê? Porque eu imaginava, porque como o Miguel tinha a síndrome de Down, eu imaginava mais um irmãozinho para poder ajudar no desenvolvimento, em tudo, né? Nunca chegamos, né, nesse pensamento.
Mas eu sempre sentia, eu falava, Cláudia, a gente vai ter outro filho e vai ser breve. Cláudia e Josi, mas o Miguel, a situação foi, não, mas vai ser breve. E assim foi, né? Uau. Assim chegou o Pedro, o meu filho, que tá ali. Vamos apresentar esse garotão pra turma, vamos? Vem cá, filho. Vem cá. Ih, cara. Que beleza. Olha lá, dá tchau lá. Fala aí, pessoal. Fala oi. Tudo bem? Fala aí, galera. Que coisa linda. Isso aí é a prova da fidelidade de Deus, né? Amém. Tá aí o Pedro, a Rocha. Né, amigão? Bate 10 aí. Garoto. É. Fala com o pessoal. Fala, e aí, galera? Fala oi. Fala, e aí, galera? Fala assim, e aí, beleza? Oi, tudo bem? Pode falar, fala oi. Fala com eles que você comeu banana. Fala, eu comi uma banana bem gostosa. Fala aí, fala aí. E o Pedro é essa bênção, né, Josi? Tá lá com a gente, alegrando nossos corações. E daqui a pouquinho vai ter mais um monte de irmão então, né, Pedro? Fala com a mamãe aí, ó. Vai chegar mais um monte de irmãozinho aí. Que coisa boa. É? Olha lá, a gente tá famoso. Olha lá, olha lá. Viu? Sei lá, ó. Josi, eu queria que você deixasse uma palavra. Pode deixar o Pedro aí, deixa ele aí. Deixa uma palavra pro pessoal, talvez alguém que está assistindo a gente aqui, né, que passou por uma situação assim, ou está passando por uma perda recente, não está sabendo como lidar bem com isso. Deixa Deus te usar nesse momento para poder confortar, consolar alguém que está ouvindo a gente. Eu creio que é importante. É difícil, né, a gente falar, principalmente no momento de luto, né, de dor, sofrimento, mas... Vai lá, Pedrão. Vem cá, para a mãe poder chegar mais perto. Mas a certeza que eu tenho diante de tanta dor, quando Deus permite que alguém não esteja mais presente fisicamente em nossa vida, é que a paz que excede todo e qualquer entendimento, o nosso mesmo, da gente que passa por essa situação, ela nos alcança e nos toma de uma forma que a gente chega a se constranger diante da presença maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. A misericórdia, a bondade dele, a graça dele são tão infinitas que ele nos carrega nesse momento. Então, eu não sei qual dor você está passando, né, qual a pessoa que você enterrou, qual é a pessoa que você está indo visitar num hospital, talvez, ou às vezes um sonho, né, que você enterrou, mas permita que o Senhor possa, através de toda essa circunstância, através de todo esse sofrimento, que Deus possa manifestar a glória dele na sua vida. Eu falo que, através dessa história que eu tive com meu filho, eu creio que outras vidas serão impactadas. E eu já consigo ver as maravilhas de Deus operando, mesmo diante desse momento tão triste e sofrido, mas eu consigo ver outras mulheres sendo tocadas, outras famílias sendo abençoadas. Então, que você, né, possa estar sendo moldado e lapidado mesmo pela mão do Senhor. E uma frase que sempre ficou no meu coração desde esse momento é que no lugar da nossa maior dor é o lugar do nosso maior milagre. Então, no lugar onde você tem sentido mais dor, é o lugar onde Deus vai manifestar o maior milagre dele na sua vida. Amém, amém, Josi. Que lindo isso. Obrigado. Eu lembro que eu falei isso com você também, né? Que Deus ia usar a sua história para curar outras pessoas, né? E eu creio que essa foi uma oportunidade, né? De a gente dar voz a essa situação, né? Você se abrir mesmo, contar um pouquinho da sua história, eu contar um pouquinho da minha também, para que a gente possa, de alguma forma,
abençoar as pessoas. Sim. E quero te agradecer por estar aqui. Sei que foi desafiador, né? Mas saiu super bem. Obrigado mesmo por estar junto, por ter aceito esse convite. Já quero deixar um convite pessoal ali também. No nosso próximo Fé e Algo a Mais, a gente vai falar sobre fé e missões. Então, participe com a gente também, esteja presente aí. Vai ter um tempo muito legal, falando sobre o que Deus está fazendo na nossa cidade, fora da cidade. Eu vou conversar com um rapaz que está indo para um outro país em missão agora também. Vai ser muito legal. E eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Você continue sendo abençoado pelo Senhor. Que sua família, sua casa sejam alcançadas pelo Senhor. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal também. Ajuda a gente. Compartilha também. Manda esse vídeo nos grupos que você tem aí. Compartilha com o maior número de pessoas. E, Josi, novamente, muito obrigado. Valeu mesmo. Que Deus continue te abençoando. Amém. Abençoando o Cláudio, abençoando o Pedro. Amém. E os próximos que virão também. Amém. Obrigado mesmo, tá? Deus continue abençoando. Amém. Valeu.